네, Oi, 안녕하십니까. Hello, pessoal. everyone. 너무 아름다운 시간들입니다. Nós estamos tendo tempo muito maravilhoso. 음악은 미국 A 사람들 música, eu acho que até os americanos gostam. Like music also. 난전 세계 어느 음악을 Eu 다 acho que 좋아합니다. em qualquer lugar que a gente vá, as pessoas gostam de música. Isso é tão incrível. 정말 가사는 잘 모르. Mesmo que possa não entender a letra, 참 우리 이번에 르완다에서 그라시아스가 합창 lá em Ruanda, ultimamente o Coral Graças fez cantata de Natal lá. 무슨 일이냐면 저 실제로 뭐 이야기만 Eu só escutei, né, o que aconteceu, mas duas pessoas, enquanto estavam escutando a música, elas desmaiaram. E elas tiveram que ter 잘 이해가 안 가. cuidados especiais. Eu não entendi muito bem, né? Às vezes, quando a gente assiste futebol, a gente vê as pessoas na televisão, a gente vê as pessoas desmaiando, né? 그래서 음악을 들으면서 너무 Mas as pessoas ficam muito tensas escutando a música do Coral Graças. 하여튼 정말 이 세계 없는 여러 가지 우리 Nós estamos criando um milagre que não existe no mundo. 오늘 마가복음 5장에 있는 말씀. Hoje vamos ler a palavra de Marcos, capítulo 5. 죄송합니다. 21절부터 Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. 21절에서 24절까지. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24. 그다음에 E depois, do 35절에서 versículo 35 43절. a versículo 43. We'll read from verses 35 through 43. Vamos ler. Okay, but we'll read. And when Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que, chegando a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, venha e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando... Versículo 21. Desculpa. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa. Depois, 25절, 35절, 25절부터 do versículo 35 a 43, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Muito obrigado. 제가 종종 이렇게 나가서 Às vezes, quando eu saio para pregar, 사람들이 제 as pessoas me falam o quê? 그 통역을 Nossa, o tradutor traduz muito bem. 설교를 잘한다는 얘기를 아직 Eu quase nunca escutei falar que eu prego muito bem. 저런 Nossa, mas um tradutor assim, uma tradução assim, é a primeira vez que eu vejo. 통역을 게 정말 Eu já escutei várias vezes que o tradutor traduz bem, mas eu nunca soube disso. Mas escutando, 야, 우리 정말 박영재 통역 realmente, o irmão Park, ele traduz muito bem.
Até então, eu nunca tinha visto ele errar na tradução, mas hoje nós fizemos uma coisa para a história. Pela primeira vez, na minha memória, foi a primeira vez que ele errou traduzindo. O rosto dele nem ficou vermelho. É muito bom isso. Quando eu fico aqui no púlpito, tem muitas coisas que eu quero falar. O amado Senhor, Ele fez tanto trabalho na minha vida. E eu sei exatamente como Deus trabalha. Por isso, eu espero que assim como o Senhor trabalhou em mim, Ele trabalhe em vocês que estão escutando o sermão. E não há outra diferença. Mas tem um pouco de diferença no pensamento. E eu quero falar sobre isso, como se livrar dessa pequena diferença. Então, muitas pessoas, escutando a palavra, tendo o mesmo coração, eu já vi inúmeras vezes como Deus trabalhou dentro dessa pessoa. As pessoas pensam que é uma coisa muito difícil Deus trabalhar dentro de nós. Realmente Deus quer trabalhar em nós. E a condição que nós precisamos para isso está em Deus. Vocês não precisam fazer bem. Vocês não precisam da sua diligência. Mas é só abrir o coração para Deus. Então, quando seu coração se conecta com o coração de Deus, você somente pode ser transformado numa nova pessoa. Deus faz dessa forma. Frequentemente eu falo. Então, quando você está com uma arma, se um policial atirar, sai bala. Mesmo que um ladrão atire, também sai a bala. Até se uma criança atirar, né, então sai bala também. E o incrível, mesmo que a mulher atire, também vai sair bala dessa arma. Mesmo que outra pessoa atire minha arma, vai sair bala. Se alguém puxar o gatilho, então somente pode sair bala dessa arma. Quando Deus criou o homem, Deus criou uma coisa chamada coração. Então vocês abram seus corações. E se somente aceitarem a palavra de Deus, então vocês foram feitos com o poder de Deus. Então Deus criou todas as coisas no mundo. Ele criou o sol, criou o oceano, criou as árvores, criou os frutos, criou também as estrelas dos céus. E a coisa que Deus mais deu seu coração para criar nesse mundo foi o homem. Quando Deus criou o homem, como Ele criou? Em Gênesis fala como? Deus falou, vamos criar o homem à imagem de Deus. Então todas as pessoas são imagem de Deus. Então se nós somente recebemos o coração de Jesus no nosso coração, então o mesmo trabalho que acontece acontece o mesmo trabalho que acontece em Jesus, o mesmo poder que está em Jesus também está em nós. Então essa graça que
está em Jesus também somente pode aparecer em nós, porque Deus nos criou dessa forma. 오늘 아침엔 여러분 자신을 좀 잊어버리시길 Hoje de manhã, por favor, que vocês esqueçam a sua pessoa, esqueçam o que você fez bem, esqueçam o que você fez de mal, 여러분 이런저런 문제에 있는 거기도 que vocês se libertem também dessas suas coisas. Hoje de manhã, que vocês coloquem o seu pensamento diante da palavra de Deus, diante da palavra de Jesus. Porque assim, hoje de manhã, por algumas horas de manhã, você pode estar com Jesus. O irmão Park, ele se casou. É um grande irmão, né? Desculpa, mas quantos filhos você tem? 3, né? E daqui a pouco vai ser 4, né? Realmente é um grande homem. Por quê? Na Coreia está tendo um grande problema, um problema sério, porque as pessoas não estão tendo filho. Há muitas faculdades que estão desaparecendo. A maioria das clínicas ginecológicas estão fechando. Então, normalmente, eles têm um filho e, se muito, 2. Daqui a pouco, o irmão Park vai ser pai de 4 filhos. Realmente, que inveja. Nossa, ser pai de 4 filhos, quão bom é isso. Então, eu é que oficializei o casamento. Isso é muito importante. Se eu não tivesse oficializado o casamento, eles não teriam se casado e nem teriam filhos. Então, quando eu oficializei o casamento deles, foi aonde? A gente casou eles durante o World Camp da IYF, no centro de convenções da ilha de Jeju. E eles se casaram em meio a milhares de pessoas. E naquele tempo a gente usou que costumes? O que estava oficializando o casamento eram roupas de rei da Coreia. E o marido e a mulher eram de grandes vestes de grandes servos. Até aquele tempo eu não sabia que eu era tão feio assim. Mas depois que me vestiram com aquela roupa, nossa, o irmão Park, o noivo estava tão bonito. Mas o rei estava com roupa de rei. Mas o rosto estava todo enrugado. E naquele tempo eu vi, nossa, eu sou tão feio assim. Foi ali que eu percebi. Porque eu me vejo todo dia no espelho. E porque eu me acostumei em ver esse meu rosto no espelho. Eu sabia que eu era feio, mas não sabia que eu era tão feio assim. E naquele dia foi a primeira vez que eu percebi isso. Realmente, eu sou eu. E por 1 hora, eu interpretei um rei. E naquele tempo, por 1 hora, eu era rei no meu coração. Eu vesti uma roupa de rei. Eu sou rei. Por 1 hora, eu fui rei. Depois eu tirei a roupa de rei. Por quê? Porque eu estava morrendo de calor. Nossa, foi muito cansativo. Nossa, eu fiquei tão grato por não ser rei. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem exatamente igual a Deus, a imagem de Deus. E ali, se colocar só o coração de Deus, Deus fez o homem para que fosse igualzinho a Deus. Não é incrível isso, pessoal? Isso não é uma verdade incrível? Mesmo que vocês sejam um pouco fracos, embora sejam
pouco pobres, embora tenham fraquezas, embora tenham problemas. Mas nós fomos feitos à imagem de Deus. Não se esqueçam dessa incrível verdade. E se só colocar o coração de Deus ali dentro, vocês se tornam pequenos deuses, vocês se tornam um pequeno Jesus, e assim, independente de quem você seja, você pode se tornar um brilhante servo de Deus aonde quer que você esteja. Em 1965, eu entrei no exército. Então, eu fiquei por 30 meses servindo o exército. Quando eu penso nos 30 meses que eu passei no exército, nossa, eu fui tão feliz. Mas o que eu mais odiava era ser um soldado raso. E eu fiquei na parte mais baixa do exército. Quando eu estava lá como soldado raso, era o que eu pensava. Mesmo vivendo como um soldado raso, o resto da minha vida eu vou ser muito feliz. Embora eu fosse um soldado igual aos outros, tinha pessoas com cargos altos. Mas mesmo assim eles já não aguentavam mais o exército. Eles odiavam tanto o exército que eles choravam. Tinha algumas pessoas que odiavam estar no exército e fugiram. Teve outras pessoas que odiavam ficar no exército e queriam se matar. E eu estava no ranking mais baixo, eu estava na situação mais difícil. Isso que frequentemente eu penso. Eu, como soldado raso, mesmo que eu vivesse o resto da minha vida no exército, eu acho que eu seria muito feliz. Eu não posso me esquecer da minha vida de soldado. Viver dependendo viver com Deus é assim. Não é o dinheiro que determina a vida de uma pessoa. Eu fui para Seul em 2004. E eu já estou por 6 anos em Seul. E ficando por 6 anos na cidade de Seul, nossa, eu fui tão feliz. No dia, na última semana que eu estava ficando em Seul, na Coreia, nós fizemos uma promessa de oferta para construir a igreja na igreja de Gangnam, e nós precisávamos mais de 10 milhões de dólares. E segunda, terça, quarta, por 3 dias nós tivemos oração em jejum. E fazendo esse trabalho, eu não queria falar para os irmãos sobre dinheiro. Eu não queria falar sobre oferta para os irmãos, mas eu queria que Deus falasse com eles. Que eles escutassem essa voz de Deus e que eles pudessem ofertar diante de Deus. E eu cheguei nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no aeroporto de Nova York, veio uma mensagem no meu celular. Foi feita a promessa de oferta de 9 milhões e meio de dólares. Na nossa igreja tem muitas pessoas pobres. Mas eu não sei o quanto eles amam Jesus. Sabe por que eles amam a Jesus? Porque Jesus fez muitos trabalhos preciosos por eles. Frequentemente eu vou para a casa dos irmãos fazer culto. E o inverno da Coreia é muito frio. Quando eu vou nesses cultos visitar a casa, né? Eles estão de casaco bem grosso, porque o petróleo está muito caro. E porque é com o petróleo que eles controlam a temperatura do quarto.
Eles vivem de uma forma, passando muito frio, mas quando eu vejo eles ofertando, nossa, isso me deixa de coração emocionado, né? Quando eles recebem o telefonema de que eu estou chegando na casa deles, é aí que eles ligam o aquecedor. E quando eu sento no chão da casa deles, porque se o aquecedor ficar ligado por muito tempo, então todo o chão fica quente, né? Mas quando acabou de ligar, só naquela linha onde passa o aquecedor é que fica quente. Então dava para saber que eles tinham acabado de ligar. E eles economizam no que comem, eles economizam no seu gasto, eles economizam em tudo. Mas vivendo por Deus, eu vejo os irmãos da nossa igreja muito felizes. E eu posso dizer que todos os nossos irmãos da igreja são felizes. Embora na nossa igreja tenha surgido alguns problemas difíceis, mas quando eu vejo Jesus resolvendo todos esses problemas, é muito maravilhoso. Quando eu fui para o exército, eu não levei nenhum tostão. No começo, eu estava recebendo treinamento no centro de treinamento, mas eu estava com tanta fome. Naquele tempo, um soldado, ele tinha direito a 600 gramas de arroz por refeição. Mas 600 gramas é o suficiente para 3 refeições por dia. Mas naquele tempo, a economia da Coreia não era muito boa, então eles não tinham nada para vender no exército. Então, o que o capitão da base fazia? Vendia arroz. E o outro capitão também vendia. E os soldados que cozinhavam também vendiam arroz. Então, dessa forma, o nosso alimento diminuía. E tinha pessoa que colocava o arroz no nosso prato. Então, esse homem, eu nunca vi alguém que colocasse arroz que nem ele. Ele não é que ele pegava o arroz e colocava. Mas ele pegava e ele jogava assim o arroz e colocava no seu prato. Parecia que ele colocou bastante arroz no seu prato, mas quando você vê, todos os grãos estavam em pé. Nossa, como que ele consegue colocar esse arroz todo em pé? Então, assim, quando a gente estava na escola, tinha aqueles arrozinhos em pé. Então, até agora, eu nunca vi alguém colocar arroz daquele jeito. E o arroz dele era tão rápido como um relâmpago. E colocava rápido. E todos os grãos de arroz ficavam em pé. E um dia eu peguei essa tigela de arroz e bati uma vez na mesa. Aí o arroz desceu. Aí eu bati mais uma vez e diminuiu de novo. E a terceira vez, quando eu bati, desceu mais um pouquinho. Então, quando eu dava algumas colheradas, o arroz já sumia. Nossa, eu estava com tanta fome. Então, na Coreia, a coisa mais importante no exército é atirar. Você tem que atirar bem. Vocês sabem bem. Mas quando você atira, é muito importante a sua postura. Desculpa falar isso aqui nos Estados Unidos, mas os americanos, para manter a liberdade da Coreia, né, da guerra, então eles vieram como soldados. E os soldados americanos, eles se sacrificaram muito pelos coreanos. Por isso, nós coreanos estamos vivendo num país livre da Coreia. Se os americanos não tivessem nos protegido, nós estaríamos fazendo parte da Coreia do Norte e estaríamos morrendo de fome, né? E isso é muito gratificante, né, os americanos. Então, quando os coreanos eles comem, eles não sentam na cadeira, eles sentam
sentam no chão. Os americanos, porque eles sentam na cadeira. Então, os americanos sentarem na cadeira e levantar, e sentar no chão e levantar, nossa, é muito difícil para eles. Então, durante a guerra, então, os coreanos, como eles estão acostumados a ficar perto do chão, então quando ele atira, ele rapidamente já desce. Daí ele já dá uma volta e já atira. Porque se você atirar de onde você está, então eles vão saber onde você está. Mas os americanos, eles não são muito bons em fazer isso. Eles, quando atiram, eles atiram com essa posição. Então, quando a gente vê os filmes americanos, eles ficam tudo com essa postura, né? Mas os coreanos, eles atiram perto do chão. Por isso que os americanos, eles tomam muitos tiros, e eles também são mais altos. Então, isso é a preparação de postura para atirar. Isso se chama PIR. Então, é a postura de você correr, atirar e deitar. Porque você tem que ter essa posição rápida e certa para atirar rápido e certo. Então, quando você fica na posição certa, então você vê a mira e aí você segura a sua respiração. E aí você dá um passo e você atira e vai direto na mira. E isso que a gente continuamente tem que praticar. Levanta. Aí o treinador fala, levanta, deita e atira, levanta, deita e atira, levanta, deita e atira. Então você faz isso centenas, milhares de vezes. E aqui no cotovelo e o joelho fica tudo arranhado. E quando a gente está recebendo treinamento para fazer isso, então rapidamente você fica na posição e atira. Mas o problema é que a sua barriga não aguenta. Por quê? Porque está vazia. E você fica com muita fome. Correr o dia inteiro. E comer algumas colheradas de arroz. Aí te dá fome. A coisa mais difícil no exército é ficar com fome. E assim, muitas pessoas fogem. Sabe por que elas fogem? Porque estão com fome. Realmente, eu estava com muita fome. E depois que a gente comia, a gente largava a colher, nossa, e a gente ficava tão triste com isso. E a gente tomava café, a gente já pensava no almoço. E depois que a gente almoçava, a gente pensava na janta. Realmente, pessoal, não existia mais nada para pensar senão em comida. Então, quando tinha comida na nossa frente, nossa, o nosso olho ficava rodando. E aquele arroz, nossa, a gente dava para ver cada grão, dava para ver cada prato, né? Ah, qual prato tem mais arroz? E você vai lá e agarra aquele que tem mais. E aí que começava a briga. Era assim que a gente tinha tanta fome. Nossa, a gente tinha tanta fome. E depois que a gente comia, logo do lado do refeitório tinha a cafeteria. E a gente no exército chama de PX. E tinha comida, tinha tudo lá. E o que era mais famoso ali era o bolinho de arroz. O bolinho de arroz é muito gostoso. Todo mundo que tinha dinheiro comprava aquilo. Quando eu fui para o exército, eu não levei nenhum tostão. Embora eu tivesse um pouco de dinheiro para levar no exército, nossa, para que eu vou levar dinheiro se eu estou indo para o exército? Eles me dão comida lá. Então eu era um pouco especial, né? Diferente. Eu acho que eu fui a única pessoa na Coreia que não levei dinheiro para o exército.
Então, porque eu não levei dinheiro para o exército, eu experimentei a Deus tantas vezes. 너무너무 군 생활의 행복이 거기에 있어요. Então, aí que está o motivo da minha felicidade no exército. Eu estava com tanta fome. 아침을 먹고 Eu tomei café PX에 갔습니다. e eu fui para o PX. 사 먹으려 하는 게 아니고 Não é que eu queria comer. 남 먹는 구경하고 싶어요. Eu queria só ver os outros comendo. Porque eu estava com tanta fome. 구경을 합니다. Eu ficava vendo. 군대 냉정합니다. E lá no exército as pessoas são frias. 주는 사람은 Não existe ninguém que te dê alguma coisa. 구경만 하고 있는 거죠. Então você só fica lá vendo. 구경만 하고 있는 거예요. Então eu só estava lá e ficava vendo. 그다음에 이제 학과 출장 시간이 돼서 E aí chegou o horário de aula de tiro. E aí a gente saiu do PX. E o céu estava cheio de nuvem. 저도 모르게 Eu também, sem saber, dei os bolinhos de arroz. sticky rice cake. 이제 그날 이제 훈련에 갔는데 E naquele dia eu fui para o centro de treinamento 하는 날이었어요. e era dia de atirar. 사격이 제일 중요합니다. Pessoal, no exército o mais importante é atirar. 사격 점수에 따라 중대장 진급이 되고 안 되고 합니다. Então, dependendo de como você atira, então você é promovido ou não. 아주 중요하게. Então, atirar é uma coisa muito importante. 세 발을 쏘아서 Primeiro, você atira 3 vezes. E aí você ajusta, né, a sua mira. E depois atira de novo e ajusta a mira. E depois o terceiro tiro. E quando a bala voa, aí você tem todos a sua mira ajustada. E quando você olha pela sua mira, 합격이 안 되면 se você não passar, 이하고된 훈련을 그 기합을 받는 nossa, você recebe um treinamento terrível. Você recebe um castigo terrível. Quando eu estava em Daegu, a gente estava na montanha de Coreia. E porque os soldados faziam muito, mandavam que nem pato. Então, as pessoas que não passavam nessa prova de tiro, eles colocavam uma arma nas costas e ficavam andando igual pato. E todos eles acabavam ficando doentes. Aí eles subiam a montanha, andar aqui no chão plano é difícil. Imagina numa montanha, as pessoas querem morrer. Isso é o principal do centro de treinamento de Daegu. Então 10 pessoas, 2 grupos fazem, aí faz uma linha para atirar e o capitão fala: atirar. Aí os soldados atiram. Pá, pá, e eu passei. Ah, passei. Nossa, eu fiquei tão feliz. E aí o comandante falou: troca. E a pessoa do meu lado ia atirar e eu ia pegar o resto das armas, né? Porque se uma bala sai para fora, então acontece um acidente. Então você tem que ter o número de tiro, o número de bala certinho, igual. Porque se você perder uma bala, isso pode causar um grande acidente. Então eu fui pro lado e meu colega entrou na linha para atirar. Aí o meu comandante falou: soldados, atirar. E nós atiramos. Mas o meu colega, ele não atirou. E ele continuamente não atirou. Eu falei: vai, o que você está fazendo? Vai, atira logo. E aí ele começou a tremer, né, para atirar. Aí eu falei: vai, atira logo. E ele falou: ô Paguksu, nossa, hoje eu tenho um grande problema. Por quê? Porque quando eu atiro, eu não sei para onde as balas vão. Nossa, hoje eu vou morrer. Ele queria chorar. Eu falei: mas mesmo assim, atira. Ah, por que eu vou atirar se não acerto na mira? E ele estava tremendo de insegurança. Eu falei: quer que eu atire por você? Ah, você quer atirar por mim? Tá bom. E de novo, eu me agachei.
E eu, tá, atirei. 뭐 총을 썩 잘 쏘는 1등 사수는 아니라도 Mesmo que eu não fosse o melhor atirador, 그냥 뭐 합격 점수에는 쉽게 들어갔어요. mas facilmente eu conseguia passar daquela prova. E meu amigo passou por minha causa. Ele ficou tão feliz. 합격자 일로 나와. Aí o comandante falou, né? Os que passaram, passa pra cá. Vão lá pro quarto e descansem. 합격자 줄 서. Os que não passaram, vai, fila. 으로 와룡산 꼭대기에 올라갑니다. E eles subiam aquela montanha com arma nas costas e como um pato. E a gente assistia isso descansando. Mas o amigo que atirou comigo, 군 장교였어요. o irmão mais velho dele, era um oficial do exército. Então, no centro de treinamento não pode receber visitas, mas porque ele era um oficial, ele veio. 불렀어요. E ele chamou o irmão mais novo dele. 그 동생이 탁 불려간. E aí o irmão mais novo foi. 아, 좋겠다. 형이 면회 와. Ai, que legal que teu irmão tá te visitando. 막 뭐라 그랬어요. E aí o irmão mais velho brigou com o seu irmão. Pô, por que você veio sozinho? Você não tem amigo? 그 친구가 약간 떡방에 친구가 없었어요. E como esse amigo era estranho, né? Ele não tinha amigos. E aí eu voltei, a gente voltou. Ele voltou pro quarto, ele olhou pra mim e eu parou, olhou, você. 저를 불러가지고 E ele me chamou e me levou pro PX. 막 계급제 바짝바짝 빛난 소위 계급이다. E ele tinha no boné uma estrela que estava brilhando. E por quê? Eu não tinha nada, Maurício. Eu não tinha nada, né? Eu não tinha cargo, aí eu cumprimentei. Aí ele falou, senta. Aí a gente sentou. Aí aquele oficial perguntou para mim, o sargento, o que você quer comer? Ah, eu quero comer bolinho de arroz. 그 소위가 이만한 그 알루미늄 E aí o sargento, ele pegou aquela bandeja grande de alumínio e estava cheio de bolinho de arroz. 야, 그거 찹쌀 때그 채로 야. E aí ele tava ali tava ali e ele mandou trazer na minha frente, traz todo bolinho de arroz. Nossa, tinha uma montanha de bolinho de arroz na minha frente. E ele falou, você come. E ele falou pro outro soldado que estava trabalhando ali, você conta que eu vou pagar. Nossa, teve essa época que parecia um sonho para mim. Eu não estava comendo o bolinho de arroz. Eu estava engolindo. Nossa, eu não consigo me esquecer daquele bolinho de arroz. Eu queria encontrar aquele sargento de novo. Se eu soubesse, pelo menos tinha gravado o nome dele, mas eu não me lembro. E nem o nome do meu colega eu me lembro. Porque foi em 65. Então é uma história de 45 anos atrás. Mas eu não me lembro. E aí o bolinho de arroz começou a subir. Eu não consegui nem contar quantos eu comi. Aí chegou até aqui. E eu estava com a barriga tão cheia. Eu não sei se assim eu vou passar mal, se meu estômago vai estourar. Mas sabe como? Eu não sei como, mas minha mão ia só mais um. Mas continuamente minha mão ficava indo. Depois o oficial olhou para mim, você não tem problema, você tá bem. Assim, tô bem. E de novo minha mão foi pegar mais um bolinho de arroz. Já que ele tinha falado para eu comer, ele já não podia falar para eu parar de comer. Você vai ficar bem? Nossa, você tá bem? Tô bem. Naquele dia eu comi bolinho de arroz até aqui. E de novo minha mão foi. E foi assim que eu comi. Eu falei, oficial, muito obrigado. E voltei. E chegou aquela noite. E eu fui para dormir. E eu fui orar diante de Deus. Eu pensei, nossa, Deus respondeu a minha oração. E eu queria bolinho de arroz. E eu fiquei tão grata para com o Senhor.
É uma coisa que aconteceu há 45 anos atrás. 찹쌀떡을 굉장히 좋아합니다. E desde então eu me tornei uma pessoa que gosta muito de bolinho de arroz. 나 같은 인간을 기억하고 계십니다. Ah, o Senhor, Ele se lembra de uma pessoa como eu. 찹쌀떡하고 말했는데 Eu somente falei para Deus, Deus, bolinho de arroz. E Deus escutou a minha oração. 주님 내 군대에 왔는데 여기도 나와 함께 계십니다. Deus estava comigo no exército e Deus está comigo aqui também. Eu fiquei tão grato. 주님 나 같은 인간이 뭐 Deus, quem sou eu? 지구에 수십억의 인구가 살고 있어요. Existe trilhões de pessoas nesse mundo. 주님 그 많은 사람 가운데서 Mas dentre essas tantas pessoas, eu não tenho nada de bom, eu não tenho nenhuma qualidade, eu não tenho nenhuma bondade, eu não tenho nenhuma santidade. Mas, Senhor, por que o Senhor me amou? 왜날 Por que o Senhor me amou? 제가 참 많은 사람이 내 곁에 왔다가 나를 떠나는 사람. Muitas pessoas vieram, me encontraram e partiram de mim. Mas o Senhor não foi assim. 남은 나의 작은 약점만 보고 막 나를 비난합니다. Há muitas pessoas que veem as minhas pequenas fraquezas e ficam contra mim. 많은 허물을 아십니다. Mas o Senhor, mais do que ninguém, Ele sabe meus defeitos. 나를 Mas o Senhor me ama. 성경을 읽으면 Lendo a Bíblia, 성경에 뭘 발견하냐면 o que eu posso descobrir na Bíblia? 마음을 Nós podemos descobrir o coração de Deus. 예수님의 마음 속에 No coração de Deus, de Jesus, 나를 사랑하는 사랑을 느끼게 하는 성경 구절이 너무 o versículo da Bíblia que pode fazer eu perceber esse amor de Jesus é muito gratificante. 나를 사랑하시는 O Senhor me ama assim. 주님 왜 이렇게 나를 사랑하십니까? Por que o Senhor me ama assim? 진짜 감사했어요. Eu fiquei tão grato para com o Senhor. 옛날에 내 친구 가운데 천충남이라는 친구가 있었어요. Antigamente eu tinha um amigo chamado Chung Chunam. 친구 나보다 키가 한 Esse amigo, ele era uns 10 centímetros mais alto do que eu. 참 똑똑하고 Ele era inteligente 인물이 참 잘났어요. e ele era bem bonito. 친구는 성격이 굉장히 좋았어요. E também a personalidade dele era muito boa. 누구한테도 잘 대해줬어요. Ele tratava qualquer pessoa bem. 성격이 좋지를 못했어요. Mas eu não tinha uma boa personalidade. Eu discuti bastante com os meus amigos. Uma vez, um amigo meu quebrou uma coisa minha 너무 화가 났어. e eu fiquei tão bravo e eu não conseguia aguentar. 짜증을 냈어. E eu fiquei irritado. 친구가 나한테 막 미안하다고 말했어. E esse meu amigo falou, desculpa. 화가 났습니다. E eu fiquei bravo. 미안하다면 다야. Oh, falar desculpa é tudo? 내가 너무 속이 상했어. Eu estava muito chateado. 아미가 왔습니다. O Chungnam veio. 옥수야, 너 친구 지간에 뭘 할? Oksu, entre os amigos, por que vocês fazem? Por que você faz isso? O que tem? Eu te dou o meu. Não fica bravo. 제가 너무 부끄러웠어요. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha. 진짜 부끄러웠어요. Nossa, eu fiquei muito envergonhado. 저 녀석은 왜 저래? Nossa, por que o Chungnam é assim? Eu não podia segui-lo. Ele era bonito, era alto, tinha uma boa personalidade. 충남이를 좋아. Todo mundo gostava do Chungnam, 난 별로 좋아하지 않았어. mas as pessoas não gostavam muito de mim. 제가 나중에 구원받고 한번 고향에 가니까 Depois que eu recebi a salvação, eu fui para minha cidade natal. 야, 너 충남의 소식 들었어? Aí meus amigos falaram, oh, você escutou notícias do Chungnam? Não, 걔 결혼했는데 ele se casou. 제가 그렇게 미인이라 그러더라. E disse que a esposa dele é muito bonita. 그래서 미스 코리아 나가려고 하다 말았다. Ela é de Busan e ela quase saiu, ela quase concorreu a ser Miss Coreia. Nossa, ela era muito bonita, eu escutei, né? Eu pensei, com certeza, deve ter casado. Aí depois de 2, 3 anos, eu fui de novo para minha cidade natal. Aí meus amigos falaram, você escutou a notícia do Chungnam? Eu falei, não. Disse que ele se suicidou. Por que ele se suicidou? 누가 아냐? Quem é que sabe? 그 성격 좋은 놈이 Uma pessoa com personalidade tão boa, 아내를 두고 왜 자살을? com uma esposa tão bonita, por que ele se suicidou? Até agora eu não entendo. 제가 구원을 받고 Eu recebi a salvação, eu me tornei pastor, 생각을 했어요. e um dia eu pensei, 하나님 왜 날 구원했습니까?
Por que Deus me salvou? 왜 나를 목사로 삼았어? Por que Deus me fez pastor? 생각했어. Eu já pensei nisso várias 그 vezes. 친구 목사 됐으면 얼마나 목회를 잘할까? Se esse meu amigo Chunam fosse pastor, nossa, ele ia ministrar tão bem. Os membros da igreja seriam tão felizes. Quão bem ele poderia pregar. 저는 자주 주님에게 물었습니다. Frequentemente eu perguntei para o 왜 Senhor, 날 구원했습니까? Senhor, por que o Senhor me salvou? 왜 나 같은 인간을 목사로 삼았습니까? Por que o Senhor me tornou uma pessoa como eu, um pastor? 나를 사랑하십니까? Por que o Senhor me ama? 내가 목사가 될 만한 아무 조건이 없는 인간이야. Eu não tenho nenhuma condição para ser pastor. 진짜의 못난 인간인데 Eu sou uma pessoa muito miserável. 사랑하셨습니다. Mas por que o Senhor teve misericórdia de mim? Por que o Senhor me amou? Quando eu vejo isso, uma coisa que eu posso saber, 선에서 사랑을 받은 게 아니라 não é porque eu sou bonzinho que eu recebo amor. 깨끗해 사랑을 받은 게 아니라 Não é porque eu sou limpo que eu recebo amor. Não é porque eu sou honesto que eu recebo amor. Não é porque eu sou bom que eu recebo amor. 너무 많고 Há muitas pessoas melhor do que eu para receber amor. Há muitas pessoas mais boazinhas do que eu. Há muito mais pessoas que são mais inteligentes do que eu sou. 정직하면 나보다 주기는 참 Há muitas 많은데 pessoas fiéis que são mais fiéis do que eu sou. 하나님이 그냥 나를 사랑하셨다는 겁니다. Eu pude sentir que Deus simplesmente me amou. 그분은 사랑이시기 때문에 Porque Ele é amor. 나의 어떤 조건을 찾지 않았습니다. Ele não procurou uma condição em 당신의 mim. 유익을 위해서 나를 사랑하지 않았습니다. Ele não amou a mim por um ganho dele. 사랑하지 않았습니다. Ele não me amou pela felicidade dele. Deus simplesmente me amou. 나를 사랑하시면서 Me amando, 나에게 아무 조건도 요구하지 않았습니다. Ele não desejou nenhuma condição de mim. Ah, se você fizer bem assim, 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 então eu vou te abençoar. Se você ofertar bastante, eu vou te abençoar. Se você me servir, eu vou te abençoar. Quando Deus me amou, 아무 조건도 요구하지 않았습니다. Ele não esperou nenhuma condição de mim. 나를 사랑했습니다. Ele simplesmente me amou. 만한 조건이 아무것도 없는데 Eu não tenho nenhuma condição para ser amado. 사랑이기 때문에 Mas porque Ele é amor, 쏟을 데가 없어서 Ele não tinha onde derramar seu amor. 크신 사랑을 쏟았습니다. Ele derramou o seu grande amor sobre mim. 외아들 독생자 예수님을 십자가 내주었습니다. Por isso, por mim, Ele deu seu Filho unigênito na cruz. 역사를 해 오셨습니다. E desde então, o Senhor tem trabalhado dentro de mim. 잘 모릅니다. Mas nós não conhecemos muito bem 내게 o 일하지 Senhor. 않을 것처럼 생각합니다. Nós pensamos que Deus não vai trabalhar em nós. E assim, Deus, dentro da Bíblia, 우리를 사랑하셨는지를 말하고 있습니다. Ele está falando por que Ele nos amou. 그걸 생각하면 Quando a gente pensa nisso, 감사한 마음을 말로 다 표현할 수가 없습니다. eu não tenho como expressar em palavras a minha gratidão. Por que o Senhor me 왜 amou? 나를 위하여 일하셨는지 Por que o Senhor trabalhou por mim? 성경을 통해서 알 수가 있습니다. Através da Bíblia, eu posso saber disso exatamente. Hoje nós lemos Marcos capítulo 5. Tinha uma pessoa chamada Jairo e a filha dele estava doente. E qualquer coisa que ele fizesse, ela não era curada. 양양 야이로는 예수님을 찾아서 Então o principal da sinagoga Jairo foi para Jesus. E ele insistiu e se prostrou a seus pés e falou: minha filha está à morte. 딸이 병든 딸을 고치기 위해 가고 있었어요. E assim Jesus estava indo curar a filha dele. 빨리 자기 딸 죽으면 빨리 가고 싶었어요. E como Jairo, a filha dele estava morrendo, ele queria ir logo. Mas Jesus indo, ele parou. Ele olhou para trás e perguntou: quem mexeu nas minhas vestes? 사람들이 많은데 손을 누가 댔겠습니까? Tem tantas pessoas aqui. Como vai saber quem mexeu? Não, alguém tocou na minha veste. E de repente uma mulher apareceu. Era uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. 병이란 그 간증을 했습니다. E ela testemunhou 너무너무 속이 지금 que foi curada
very 딸이 desperate 지금 and upset. 죽어가고 있는데 My daughter is about to die. 빨리 가야 하는데 We have to go Jairo estava quickly. desesperado. Eu tenho que She may ir. die. 빨리 가 살려야 하는데 Ela vai Quickly go and morrer. save her. 빨리 Eu tenho que ir salvá-la. And Jairus' heart burned waiting E to go there. Jairo estava ficando ansioso. And Jesus sent the woman to her. 가려고 하는데 And she was about to leave. E Jesus queria The people ir, of the house came running. 뭐라고 말하냐면 mas as pessoas vieram correndo da casa e falaram o Your quê? daughter is dead. A sua filha morreu. 하지 마시오. 이제 와도 소용이 없어. Não Do atormente not mais bother o the master by Senhor. bringing him here. It's useless now. 예수님께서 É inútil agora. And Jesus heard these words. Jesus escutou isso. Jesus said to Jairus, Jesus falou para Jairo: Não temas, "Fear not, somente creia. only believe." 자, 여기에 재밌는 이야기는 And so the interesting thing O here is interessante aqui 두 가지 음성입니다. the two é voices que that Jairo were escutou heard duas vozes. 하나는 집에 있는 하인이 얘기해요. is from the Uma servants. voz era do servente da sua casa. Your A daughter sua is filha dead. morreu. 이제 선생님 와도 소용이 없습니다. And so, Master, even though you Jesus, come, mesmo it's que ele pointless. venha, não vai adiantar. 고생스럽게 또 오라고 그럽니다. No, why Por are que you que troubling você him to está come along? atormentando ele? Deixa ele ir. 당신의 딸이 죽었다고 이야기합니다. And so he says, now your Então ele daughter está is falando dead, que a they say. filha já morreu. 그 이야기 말고 또 다른 음성이 들리는 것입니다. Mas Jairo não escutou só essa voz, teve uma outra voz que ele escutou também. Qual voz? 두려워 말고 믿기만 해라. Não temas, crê somente. Era a voz do And Senhor. only believe that voice of the Lord. 한쪽은 절망적인 이야기고 On one side is despairing words. Um lado era uma palavra de desesperança e outro lado era uma palavra de esperança. 사람의 음성이고 One side is the voice of Um man. lado era a palavra do homem e outro lado era a palavra de Jesus. 한쪽은 절망을 얘기하고 One side Um lado speaks estava of falando despair. sobre coisas desesperançosas e outra coisa tá falando, outro lado estava falando sobre coisas esperançosas. 절망이냐 그걸 두고 And so are these Então, words hope or despair? essas palavras são esperança ou 누구의 desesperança? 이야기냐, 그게 중요한 거죠. Regardless of that, whose words Independente are these? That's disso, what's important. essa palavra vem de quem? Isso que é importante. A palavra de quem que é a verdade? De quem é que está falando a verdade? The words of A Jesus palavra is de the truth. Jesus é a verdade. 예수님은 두려워 말고 믿기만. Now, Jesus said, Jesus "Do not falou, afraid, não only believe." temas, crê somente. 우리 딸이 죽었는데 선생님 예수님 간다고 무슨 수가 있겠나? And Jairus may think, oh, my daughter Então is already Jairo, dead. What's the point of Jairo bringing pode ter Jesus pensado, now? ah, Jesus vai fazer o que na minha casa se a minha filha já morreu. And what I'm telling you Então, now pessoal, o is, que eu quero te falar é, 두꺼니야 다 이야기를 할 수 없어. I cannot tell you eu everything não posso that falar happens para in this vocês text todas of the essas Bible. coisas, no mínimo detalhe o que está escrito na Bíblia. Mas durante essa conferência, duas vozes. One is your thought. Uma é o seu pensamento e outro é a palavra de Jesus. Muitas pessoas, mais do que o seu pensamento, estão seguindo, mais do que a palavra de Jesus, estão seguindo o seu pensamento. Não o que Jesus Cristo falou, mas há muitas pessoas que estão seguindo o seu próprio pensamento. Porque a filha de Jairo já morreu no pensamento dele, então parecia que era inútil Jesus Cristo ir para a casa dele. Mas Jesus falou o quê? Não temas, crê somente. Então, da mesma forma, The word of God. a palavra de Deus e o meu pensamento, And our own nós thoughts, estamos we have fallen into presos, these two things. nós estamos seguindo em uma dessas coisas. Everyone, you have the Old and New Testament, Pessoal, 66 vocês books têm of o the Bible. Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento, 66 livros da Bíblia. All the words in the E 66 todas books of essas the Bible palavras, are the word os of God. 66 livros da Bíblia, é a palavra de And Deus. of course, you may not realize É lógico que a everything gente in the pode Bible. não entender toda essa Bíblia, Many words of the Bible. tantas palavras da Bíblia. But even if it's just Mas one se verse você in the entender um Bible, versículo da Bíblia if you accept it e into your aceitar essa heart, palavra no seu coração, then because that is the porque word é a of God, palavra de Deus, it means Deus vai God poder is trabalhar working dentro de inside of you. vocês. And that's where the Bible Por is isso que a special. Bíblia é uma coisa preciosa. It's okay, Vocês you may podem do all fazer things, tudo, qualquer coisa, mas even if it's just one um verse, versículo só, even if it's just one uma word, palavra só. when you receive that Quando into eu your aceito heart, isso no meu coração, 일하는 걸 보았습니다.
you see Eu God working posso inside ver of you. Deus trabalhando dentro 성경을 de mim. 다 몰라도 Even though you don't know Eu everything of posso the não Bible, saber 이 muitas coisas da 성경을 Bíblia. 마음에 받아들이면 even if it's just one word of the Mas Bible, se if eu you accept it aceitar into your heart, somente uma palavra de Deus no coração, the words of the Bible begin to work então a inside of you. palavra da Bíblia começa a trabalhar dentro de mim. 예수님 말씀을 받아들이지 않았더라면 Everyone, if Jairus Se had not Jairo accepted não the words tivesse of Jesus, aceitado a palavra de Jesus, what would he have done? o que ele teria feito? 죽었는데 이제 예수님 가신다 무슨 소용이 있느냐? Ah, minha filha já morreu, então Jesus vai fazer o que lá? 장례를 치러야지. You have to hurry up and have the burial. A gente tem que fazer o 예수님 funeral. 받을 것이 여유도 없다. I don't have any, Ah, eu nem tenho room to nada receive para Jesus. receber Jesus. That would have been the end. Isso que teria acontecido. 말씀을 따라서 Mas Jairo seguiu a palavra de Jesus 대문 안에서 e foi para 집안에 casa. 울음소리로 가득 찼습니다. As soon as Quando they eles entered the entraram em gate, casa, a casa estava cheia de choro. 집에 하나밖에 없는 딸이 죽었으니까 the only precious daughter Porque of a that home was preciosa dead. única filha deles morreu. 아버지도 울고 할머니도 울고 The daughter's grandma, A avó estava chorando, o vô estava chorando, o outro vô e o outro avó também estavam chorando, o tio, os primos, a tia, estava todo mundo chorando, só tinha barulho de choro. Sounds of crying. 예수님이 돌아가셨어요. And Jesus, E Jesus Cristo entrou. 예수님이 벌렸습니다. and Jesus opened. E Jesus 왜 falou: 우느냐? Why are you Por que choram? 아이가 죽은 게 아니라 잔다. A menina não morreu, ela está morta, ela não morreu, ela está dormindo. Parem de chorar. people were so Então outraged. as pessoas ficaram assustadas. His name Ai, Jesus, that's all he Jesus, can say. ele só sabe falar isso? 했는데 I just Eu já conferi, eu já confirmei se ela estava morta. and the pain in his Ela heart já não está mais stopped. batendo, o coração dela já não bate And mais. the body's turning O, cold right now. o corpo dela está ficando gelado agora. Ela está 죽은 dormindo? 것도 구분 못한 그 사람이 예수야. He can't even tell Uma if the pessoa person que is nem dead or sabe alive. That's when distinguir 막혀서 se está morto ou se está dormindo é Jesus? 세상 이 장례식에 와서 그런 소리만 쓸데없는 하는 예수야. you come to this funeral Você and é give us those Jesus que veio nonsensical nesse words. funeral Why are falar you só here, Jesus? besteira? 그렇게 생각을 했습니다. That's what the people thought. Então é isso que as pessoas 정확하게 pensaram. 이야기하면 But precisely Mas se a put, gente falar 그들이 exatamente 경험하고 예수님 o 보는 que eles enxergaram e o que Jesus enxergou era completamente 몇 diferente. 년 전에 아프리카를 갔습니다. a few years Alguns ago, anos atrás eu fui para a África. 남아공에서 있다 그 다음 날 이제 Eu estava na África do Sul e depois eu fui para a Tanzânia. 남아공에서 그날 날씨가 좀 추웠습니다. And in South Na Africa, África do Sul, naquele dia, estava um pouco frio. 잠을 잤는데 and I went to sleep a little bit cold. E eu passei um pouco de frio quando eu estava dormindo e eu peguei gripe. You know, my nose was Eu running. estava saindo coriza. And then I arrived in Quando eu Tanzania. cheguei na Tanzânia, 목사님 사모님처럼 쳐다봤습니다. The Tanzania pastor's wife a esposa do pastor olhou para mim. 그렇습니까? oh, pastor, Pastor, o que está 제가 acontecendo? 어제 저녁에 남아공 좀 춥게 자 감기가 들은 것 같습니다. I went to sleep Ai, a que little ontem bit eu cold passei in um pouco South de Africa. frio I lá. caught the cold. Quando eu estava dormindo na África do Sul, daí eu acho que eu peguei Tanzania gripe. pastor's wife, she was Daí a esposa do pastor, ela de Tanzânia, ela ficou assustada. Pastor, o senhor está na África. You're going to be in big trouble. Isso é um grande problema. Quickly go to the hospital. Rapidamente vamos para o hospital. E nós fomos para o hospital. And I was so shocked at the Eu hospital. fiquei assustado no hospital. Is this a hospital? Eu pensei, nossa, isso é um hospital? Just had two tables, Tinha 2 mesas, microscope, 전기통 tinha um microscópio one lamp. e tinha uma lâmpada acesa. 병원에서 That was the hospital. Ah, e isso era o hospital. And I was shocked. E eu fiquei assustado. 바늘로 센 손가락을 찔렀습니다. And the doctor poked E o my finger médico with a needle. pegou uma agulha e picou o meu dedo e tirou o sangue 그리고 그걸 e colocou numa lâmina de vidro. He spread the blood. E aí ele espalhou o sangue And then he e dried it colocou with e the secou light. lá embaixo da lâmpada. And then the blood was all E o dried sangue up. secou 생약에 담갔습니다. And then he dipped it in the dye. e ele colocou um corante. I asked, why are you putting in the E dye? eu perguntei, por que você está colocando no corante? 말라리아 균만 염색이 되는 This dye only Porque esse corante somente colore o vírus da malária. E de novo ele colocou para secar debaixo da lâmpada e depois ele colocou no microscópio. E ele olhou. 말라리아라고 말했습니다. and then he said, this is E malaria. depois ele falou, ah, isso é malária. 현미경 봐도 되냐고. May I look into the microscope? I asked. E eu olhei no microscópio, 제가 봤어요. ele falou, olha, e eu vi, 파란색 나는 세 개가 보였어요. You know, I saw three dava things para that ver 3 cores. Azul, a cor azul era malária. 눈에는 아무리 피를 Aos meus olhos, in my eyes. por mais que eu olhasse para o meu sangue, não dava para ver os vírus da malária. 발견할
But when I looked in the microscope, I Mas, precisely found quando eu vi no microscópio, eu pude ver exatamente the way my eyes saw and how o jeito que meus olhos enxergam e o microscópio enxerga são completamente diferentes. E se eu insistisse, porque nos meus olhos eu não enxergava o vírus da malária e falasse que eu não estava com malária, então eu ia ser um tolo. the doctor gave me 3 Aquele médico me deu 3 remédios chamados Taxida. Eu tomei esses 3 remédios, essas 3 dragas, e eu fui curado da malária. De uma forma muito fácil, eles curaram a malária. Os meus olhos e os olhos do microscópio eram diferentes. No matter how much I looked Por mais que eu olhasse o meu sangue, eu não podia descobrir os vírus da malária ali dentro. but that doesn't mean I can say that my E eyes isso are não right. significa que os meus olhos, e isso significa que meus olhos não estão certos. Mas os olhos do microscópio, Precisely we could discover eu the pude malaria enxergar exatamente o vírus da malária. Assim como os meus olhos no microscópio são diferentes, os meus olhos, os olhos do Senhor eram diferentes. Naquele tempo, os olhos de todas as pessoas que estavam na casa de Jairo, Jairus' daughter was a dead. filha de Jairo estava morta. Mas aos olhos de Jesus, ela não estava morta, mas ela estava dormindo. And this is the difference, everyone. Essa é a diferença. Quando vocês ficarem diante do Senhor, vocês têm que reconhecer isso. Yes, I do see clearly, but Eu vejo there's a limit claramente, to my eyes. mas os meus olhos têm limite. Although I do think Embora eu pense, there's a limit to my o meu thoughts. pensamento tem um limite. Although I do good, Embora eu faça there's bondade, a limit to what I can do. eu tenho limite na minha bondade. É o Senhor que tem que fazer para dar certo. The judgment of the Lord O is julgamento right. do Senhor é que está certo. The microscope O is microscópio accurate. que está certo. More than what I see. Mais do que o que eu The enxergo, microscope sees much o more microscópio closely. pode ver mais The assiduamente. microscope is right. O microscópio está What I certo. see is wrong. O que eu vejo está errado. We must know how Nós to temos recognize que that. reconhecer a Not isso. only with the malaria. Não é só com a malária. And same thing with the things of our spirit. A mesma coisa com o Jesus spoke Espírito. the word. Deus falou para o mundo: Stop crying. não chorem. This child is not dead. Porque essa criança não está morta, mas dorme. And they had eyes different from ours, and they E listened to the voice of Jesus. eles escutaram, eles que têm os olhos diferentes de Jesus, escutaram a voz de Jesus. O que o Senhor falou? Que ela está dormindo? In our eyes, surely Aos he's nossos dead. olhos, com certeza ela morreu. Aos meus olhos, eu vejo que ela morreu. Mas aos seus olhos, ela não morreu? And if your eyes, they're not dead, Então, then se she's os not seus dead. olhos dizem que ela não morreu, então ela não morreu. Então, essa criança vai viver. That is how we should É believe assim the que word. nós temos que crer na palavra. Everyone, is that how you believe? Pessoal, é assim que vocês creem? When you believe like that, Quando vocês creem desta forma, your heart and the heart of o Jesus. seu coração e o de Jesus se tornam em um. About everyone, that's not Mas how nós não cremos assim. I saw it actually. Eu vi exatamente. Right. Isso está certo. Isso eu fiz bem. This is true. Isso está certo. When I was young, to the age of 19, Quando eu era criança, até 19 I anos, thought that I was. eu pensava que eu estava certo. And I tried to live my life Eu, mais more do que qualquer outra precisely pessoa, queria viver uma vida correta. And so I had the habit E eu of aprendi checking things a viver confirmando as coisas na and I minha always vida. thought that my thoughts were E eu always sempre right. pensava que eu estava certo. But when I turned 19, Mas quando eu fiz 19 what I anos, discovered was, eu descobri o quê? surely I judged this to be right, but Com there were so certeza eu many things julguei of those que that went isso era wrong. certo, mas muitas coisas na minha vida deram errado. Quando eu fiz 19 I anos, came to know that my judgment is eu not right. descobri que o meu julgamento não estava certo. And I could see what Eu I saw was so descobri que inaccurate. o que eu enxergava não era tão correto assim. Meu julgamento estava errado. And from then on, Desde I did então eu not parei de believe the acreditar word. em mim mesmo. And then I began E assim eu to comecei a believe the word of acreditar na God. palavra de Deus. And when I accepted the word of E God, quando eu aceito a palavra de of course Deus, it was different from my thoughts. claro, é diferente do meu When pensamento. I think that my thoughts are right, Se eu disser que meu pensamento está I certo, cannot accept the word of eu não God. posso aceitar a palavra de Deus. Because I clearly knew that Mas my thoughts porque are wrong. claramente eu sabia que meus pensamentos estavam errados, eu não podia aceitar a palavra de Accepted the Deus. word of God. Aceitando a palavra de Deus, God and I became one.
eu me tornei um com 하나님 내 Deus. 속에 일을 하는 걸 E 보고 desde então, eu pude ver Deus trabalhando dentro de mim. Everyone, faith is very easy. A vida de fé, pessoal, é muito fácil. You believe yourself to be right, Vocês right? acreditam que vocês estão certos, né? Vocês acreditam que vocês são corretos, vocês acreditam que vocês fazem bem. Sure, you may do better Vocês than the podem person fazer um next to you. pouco melhor do que as pessoas ao seu redor. Mas você é mais correto do que Deus? Você é mais santo do que Deus? Você é mais bonzinho do que Deus? Não é! If so, 우리가 então, 하나님의 말씀 앞에 in front of the word of God, Diante da palavra de Deus, we need to be humble. nós temos que ser humildes. If God says Se that Deus she's alive, falou, then you can say she's está alive. viva, então está viva. Even though she appears dead to me, Mesmo que eu tenha enxergado ela morta. more accurate than me. Mas porque Deus, ele é mais correto do que eu, porque ele é mais sábio do que eu, 내가 볼 때 아무리 죽었어 porque ele é mais santo do que eu. Por mais que eu veja que ela esteja morta, mas se Deus falou que ela está viva, ela está viva. Por mais que eu, independente de como eu enxergue, se Deus falou que está limpo, é limpo. If God says she's sleeping, Se she's Deus sleeping. falou que está dormindo, está 그렇지는 dormindo. 않습니다. But this is not so with Mas many hoje em people dia, today. muitas pessoas não são assim. God says she's alive. Deus fala que está viva. No, she's dead. Não, está morta. It is so true. Eu tenho she's dead. certeza que ela está morta. There are people who say Há that, pessoas que falam assim. 하는데 even though God says that she's Deus clean. falou que tá limpo. Ah, mas eu sou sujo. There are so many people Há who say muitas pessoas que falam dessa forma. Jesus, he says, Jesus falou. and he rose the dead child. Ele levantou a menina morta Then to the child he says, Talitha e kum, falou, Talita cumi, arise. It means, levanta. and the child got right up. E ela se levantou na hora. And then the people were shocked. E as pessoas se assustaram. Result, O resultado, the word of the Lord, a palavra do Senhor estava correta. and the end of the result, the Lord was right. No final, o Senhor estava correto. That is how we need to acknowledge 여러분 that. É assim 하나님을 que 믿는 nós 건 temos que 교회라고 reconhecer o 성경을 Senhor. 연구하는 게 아니라 And when believing in God is not just coming to church and Pessoal, studying the acreditar em Bible. Deus não é vir para a igreja, ler a Bíblia e ofertar. When your thoughts and when the word of God are Quando o seu pensamento é diferente da palavra de Deus, vocês têm que jogar fora o seu pensamento 그게 하나님을 믿는 거예요. e tem que receber a palavra de Deus. 여러분 속에 하나님의 Isso é acreditar em Deus. 살아서 일을 하죠. then the Holy Spirit of God will live and work E aí, inside of o you. Espírito Santo estará vivo em você e Then on, that's trabalhando. what I did. 내 생각하고 Desde 하나님 então, 말씀을 foi assim que eu fiz. Quando o meu pensamento era diferente da palavra de When I Deus, threw my thoughts and believed the word of eu God. joguei fora o meu pensamento e eu acreditei na palavra de Deus. Then on, God began to E live and desde work então, inside of me. vividamente Deus começou a trabalhar na minha vida. Pelos 48 anos que se passaram, enquanto eu estava dentro de Jesus, 놀라운 일들을 내게 했어요. And Jesus did so many amazing Jesus, things ele upon fez me. trabalhos incríveis na minha vida. Today, at this Hoje, time, neste momento, 예수님이 일하기를 원합니다. Jesus wants to work inside of you as Jesus well. quer trabalhar dentro de vocês Do também. one thing, Vocês só têm que fazer uma no coisa. matter what your thoughts are. Independente de que pensamento você tenha, mas se você aceitar essa palavra, And your heart, the heart o of seu Jesus, coração e o coração de Jesus se tornam um. no matter what problem you may have, Qualquer problema que você no matter what tenha, difficulty you may have, qualquer dificuldade que você tenha, when you become one-hearted with se Jesus, você se tornar um com Jesus, just as Jesus worked upon you, Jesus vai trabalhar em você 줄로 e vocês vão poder viver uma vida abençoada. Eu creio nisso. Vamos orar. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. our Holy Father, God, Santo we Deus thank Pai, muito obrigado. 영광을 받을 수밖에 없는 우리를 사랑하시고 Através do pecado, nós somente podíamos receber maldição, mas o Senhor nos amou. you. We believed our Nós own thoughts. criamos no nosso pensamento. Nós queremos jogar fora o nosso pensamento e queremos aceitar a palavra de Jesus. Todas as pessoas que estão aqui presentes hoje, que o Senhor possa trabalhar no coração delas And we ask that you will e que, através do Espírito Santo, o Senhor possa trabalhar. Muito obrigado. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. 감사합니다.